Olá, querido irmão, querida irmã. É uma alegria poder estar com vocês aqui neste sábado de manhã. Infelizmente, não pude sair ao vivo através do YouTube com vocês, mas este vídeo vai estar salvo na internet. Vai ser melhor para que a gente possa compartilhar, pelo WhatsApp com todos os irmãos que nós pudermos. Então, apesar desse incidente, nós podemos nos comunicar e é muito bom poder falar com vocês nesses dias de quarentena. A palavra de Deus não pode permanecer escravizada, parada, trancafiada. Precisamos divulgar a palavra, precisamos transmitir a palavra. E o sermão que hoje pela manhã poderia estar pregando em uma das nossas igrejas, decorrente a este vírus, decorrente aí a quarentena que a igreja precisou também estar fechando as portas, finalizando os cultos, ou melhor, suspendendo os cultos. Nós estamos aí aproveitando para crescer. Meio à crise, precisamos crescer. E uma das coisas que estamos desenvolvendo de forma mais intensiva é as redes sociais. Então, as redes sociais precisam nos aproximar como distrito, como irmãos em Cristo Jesus. E esse tem sido um dos grandes benefícios. Então, queridos irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Conto com vocês nos próximos 30 minutos para estar nos acompanhando aí naquilo que iremos falar agora. Eu queria estar aqui com os cantores. A ideia era poder fazer um culto para que você assistisse esse culto da sua casa, mas infelizmente não podemos. Mas a palavra de Deus será compartilhada com vocês e as instruções que queremos apresentar neste culto, vamos apresentar aqui também para vocês, tá ok? Estamos aí aprendendo também a olhar para a câmera. Veja só que é interessante a gente falar olhando para a câmera, mas cremos que você está aí do outro lado, está nos assistindo também, ok? Irmãos, deixa eu dar um alô aí às nossas igrejas. Então, estou falando aqui, por exemplo, para as igrejas de mais distante e também as igrejas mais próximas aqui de nós. Falando para a igreja de Pedra Mole, por exemplo. Um grande abraço aos irmãos de Pedra Mole, aos irmãos de Mucambo, que estão aí reunidos também, estão nos assistindo também, alguns reunidos em sua casa para nos assistir. Aos irmãos de Pinhão, grande abraço para vocês, irmãos de Pinhão. Nós temos aqui chegando mais para Carira, temos a igreja de Altos Verdes, que Deus abençoe nossos irmãos de Altos Verdes. Chegamos a Massaranduba, queridos irmãos de Massaranduba, Deus abençoe a cada um de vocês aí. Estão um tanto mais afastados da cidade, mas estão perto de nós através da oração e através da comunhão com Deus. Chegando aqui agora na cidade, nós temos também os irmãos de Carira Central. Carira Central, um grande abraço para vocês. A igreja de Carira 1, também um grande abraço, que Deus abençoe. Os irmãos de Lagoa Verde, estão aí também nos acompanhando, um grande abraço aos irmãos de Lagoa Verde. Eu estou falando também para os irmãos de Manuel Martins, um pouco mais distante também, mas está perto de nós através deste vídeo aí. Olha, esqueci algum? Não sei, viu? Logadouro, já falei. Então, Deus abençoe aí as nossas 10 igrejas espalhadas aí por Carira e também por outras cidades. E algum irmão, alguma irmã que está nos assistindo, que não pertence ao nosso distrito, mas que está aí nos acompanhando também, uma alegria poder ter você aí, e um grande abraço, que Deus também possa abençoar você e a sua família. Então, todos que assistem, Deus abençoe vocês, ok? Olha, queridos, o nosso distrito está em movimentação também a respeito da palavra de Deus. A Semana Santa que planejamos, que fizemos alvos, que sonhávamos, os sonhos ainda são possíveis, os sonhos ainda são reais. Precisamos continuar pregando a palavra de Deus e não podemos deixar que a quarentena pare a missão precisa continuar. Então, eu quero convidar você, irmãos, a participar, todos os irmãos a participar da nossa Semana Santa via web. Sabe quem que vai pregar na Semana Santa? Olha, não vai ser eu, mas será alguém ainda melhor,
o nosso querido pastor Luiz Gonçalves. Então assista, vai ser de 4 a 12 de abril. E essa Semana Santa precisa da participação de todos nós para que possamos alcançar os objetivos que sonhamos aqui para o distrito. Quais são os planos para essa Semana Santa? Já que estamos em quarentena, não podemos sair, não podemos ir às casas das pessoas, mas podemos chegar até elas através da tecnologia, através das mídias sociais também. Então quero convidar vocês a convidar. Pegue o seu celular, faça uma lista de pessoas que você gostaria de convidar e enviar para elas um convite especial. Vamos estar passando para vocês esse convite. É um convite que você vai enviar através do seu WhatsApp, através de uma mensagem de texto. Você vai mandar para esse seu amigo pedindo a ele que assista essa semana de oração, através da Novo Tempo na sua casa. Então, Semana Santa no lar. Nós estaremos reunidos aqui no nosso lar assistindo a Semana Santa, mas também convidaremos outros amigos que estarão em casa, porque todos são em quarentena, estarão em casa, para que eles assistam. Após assistir o programa, vamos enviar para eles 3 perguntas, que também será preparado e enviaremos para você. Ele vai responder, vai reenviar para você essas perguntas, e você vai poder acompanhar junto com os seus amigos, se eles estão assistindo, como é que tem sido o interesse dele para a Semana Santa, como eles estão se sentindo com as mensagens, e esse acompanhamento necessário durante essa semana vai obviamente trazer resultados, frutos de salvação, porque vamos estar ligando, vamos estar orando, vamos estar enviando mensagem para eles, e essa rede de contato que teremos de pelo menos 19 pessoas, a ideia é convide 19 pessoas, é você poder manter essa rede de contato durante essa semana para poder acompanhá-los e também enviar mensagens para eles, buscar saber como é que estão nessa compreensão da palavra de Deus, tá bom? Nós precisamos então de estar envolvidos na missão, no nosso lar, através das mídias sociais. Essa é a estratégia. Então, a partir do dia 4 de abril, a Semana Santa vai acontecer pela Novo Tempo, com o pastor Luiz Gonçalves, pelas redes sociais também, os canais oficiais da Novo Tempo, através do YouTube, através do Facebook, tudo transmitindo ao vivo esse momento aí da Semana de Oração através do pastor Luiz. Contando que você se envolva, não deixe de estar envolvido nessa semana. Lembre aí das pessoas que você está estudando a Bíblia, lembre das pessoas que você tem acompanhado, visitado, e nesse momento, impossibilitado de visitas, impossibilitado de sair para conversar com elas, você pode enviar mensagens para que elas possam estar sendo engajadas, envolvidas na palavra do Senhor através da TV. Ao invés de estar ouvindo outras coisas, ouvir a mensagem do Senhor, porque bem-aventurado, feliz é aquele que lê e aquele que ouve também a palavra do Senhor. Então, irmãos, essa é a nossa ação para os próximos dias, são as nossas ações. A sugestão é mantermos um momento de oração. Então hoje é o primeiro momento que estamos falando aqui com vocês, através da mídia social, mas também queremos continuar essa proposta. Então, a partir de amanhã estarei também às 19 horas passando essa mensagem para vocês, e eu gostaria que fosse ao vivo amanhã. Então, eu peço a vocês que adicionem aí, procure no Facebook o meu Facebook, Jonilton Figueiredo, e me adicione lá no Facebook, me acompanhe lá no Facebook, porque amanhã estaremos transmitindo através do Facebook, não do YouTube mais, mas do Facebook. Também foi preparado o Facebook da igreja aqui de Carira, e a ideia é que você possa também seguir, estar adicionado a essa página do Facebook da igreja, porque vamos transmitir também através do Facebook. Queríamos através do YouTube, porque pensávamos que dessa maneira poderíamos alcançar também aqueles que não tinham o Facebook. Mas, por conta desses problemas técnicos, a ideia é irmos para o Facebook, transmitirmos a partir de lá, tá bom? Então amanhã
se tudo der certo, estaremos ao vivo às 19h30, não às 19 horas, mas às 19h30, daqui mesmo, falando para você aí na sua casa. E eu vou, essa mensagem de hoje, mensagem que teremos hoje, o inimigo invisível, quero dividir em duas partes. Vamos falar a primeira parte hoje e vamos dar continuidade amanhã às 19h30 da noite. Conto com você também, então se prepare, se ajeite aí no seu sofá e acompanhe comigo. Pegue a sua Bíblia, estou com minha Bíblia aqui e eu quero apresentar a vocês a palavra de Deus. O tema dessa mensagem é o inimigo invisível. Você já deve ter buscado, já viu aí a divulgação desse tema e eu quero apresentá-lo para você agora, certo? Findados os recados, vamos abrir a palavra do Senhor. E para abrirmos a palavra do Senhor, eu quero convidar você, de onde estiver, a fechar os seus olhos para que possamos falar com Deus, pedindo aí a iluminação para o estudo da palavra nesse momento, tá certo? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós estamos unidos nesse momento em oração. Estamos com a barreira física, não podendo estar juntos. Gostaríamos de estar nas nossas igrejas, com nossos irmãos, mas impossibilitados de fazê-lo, nós estamos juntos através dessa rede de oração, deste momento especial que estamos tendo no nosso distrito. Cada irmão nosso, em seus lares, desde os mais próximos aqui aos mais distantes, todos estão agora, Senhor Deus, junto conosco nessa oração. Eu quero rogar a Tua bênção para esta família, para estes irmãos. Nós sabemos as dificuldades que cada um tem tido, Senhor. Alguns temos entrado em contato, outros muitas vezes não externam muito as suas dificuldades, mas que a Tua graça, o Teu amor, possa alcançar esses irmãos, suprindo cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nesse momento ao abrir a Tua palavra, possamos entender, possamos meditar, possamos desfrutar da comunhão e do relacionamento contigo através desta. É essa a nossa oração, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Diga bem aí onde você está, porque nós iremos agora estudar a palavra do Senhor. Eu quero passar agora os próximos 20 minutos estudando com você a palavra do Senhor. O tema, como eu disse, o inimigo invisível. E você pode estar se perguntando, por que deste tema? Obviamente a nossa mente se volta para a situação que o mundo está vivendo. Estamos vivendo em uma guerra contra um inimigo que nós não podemos ver. O Covid-19 já fez várias baixas. Milhares de pessoas têm sucumbido a este vírus, que tem a sua proliferação de forma grandiosa. E por conta disso, as autoridades recomendam o isolamento para que a contaminação não seja disseminada de forma global e nacional e haja aí, portanto, uma superlotação dos hospitais e das atividades médicas. Portanto, queridos irmãos, este vírus, ele é, obviamente, também um inimigo invisível. Nós não estamos presenciando, não conseguimos ver com os nossos olhos humanos, mas ele está aí. E alguns podem imaginar, será esse o nosso inimigo? Esse inimigo, o vírus, ele de fato tem um potencial de transmissão, ele é potencialmente letal e ele tem sua natureza invisível. E isso dificulta o combate, dificulta talvez a defensiva contra ele. E uma das estratégias é o isolamento. Mas será esse o nosso maior inimigo?
para a humanidade, para as pessoas hoje, para o mundo, o Covid-19 já se tornou o maior inimigo deste século, ou melhor, desta década. Maior inimigo. Não sei se você já lembra-se de algum momento em que tivemos que suspender os cultos e ficar isolados nas nossas casas. Na minha breve vida, não me recordo de um momento como esse. De fato, parece que vivemos em uma guerra. Quando olhamos os profissionais de saúde, paramentados com as suas roupas especiais, com sua máscara, capacete, para enfrentar o vírus, parece uma guerra, parece uma luta, uma batalha contra um inimigo que nossos olhos não conseguem ver, o inimigo invisível. Muitas pessoas têm se contaminado ou têm adquirido esse vírus. Alguns têm se curado, outros infelizmente não. Para outros, este vírus parece que é apenas uma invenção da humanidade, mas é preciso crer que este inimigo existe, que está aí, a humanidade tem enfrentado, mas não é esse o nosso maior inimigo invisível, não é esse. A Bíblia nos apresenta um inimigo que também tem um poder de transmissão muito grande, que também tem como sua natureza a natureza invisível e que também é potencialmente letal. De que inimigo estou falando? Desse inimigo aqui, deste mundo, o vírus? A Bíblia nos apresenta uma guerra que estamos enfrentando, que não é essa guerra que o mundo tem buscado enfrentar. E nós precisamos, com o olhar espiritual, entender essa batalha, entender essa guerra. E é por isso que eu quero convidar você a entendermos a batalha espiritual que estamos enfrentando através do livro de Éfesos. Éfesos capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Éfesos capítulo 6. E aqui nós iremos meditar nesta passagem bíblica. Nós iremos estudar, na verdade, o capítulo 6 de Éfesos. É de suprema importância que entendamos que estamos vivendo em uma batalha contra um inimigo invisível. A Bíblia nos apresenta essa batalha. Paulo, aqui em Éfeso, ele busca apresentar à igreja de Éfeso vários conselhos. Estamos, obviamente, no último capítulo do livro. Paulo já apresentou vários conselhos. Já falou da vida em família, o trato com os filhos, o trato com os patrões, o trato com os cônjuges. E agora nós entramos no capítulo 6 e em um momento onde Paulo apresenta a guerra espiritual. Ele finaliza apresentando a guerra espiritual. E eu quero ler com vocês. E como eu disse, essa mensagem vai estar dividida em duas partes. Vamos falar a primeira agora e amanhã vamos completar esse estudo a partir do verso 14 em diante. Mas agora eu quero ler com vocês o verso 10, 11, 12 e o verso 13. Então a nossa mensagem vai estar baseada nesses 4 versos aqui. Vamos ler? Leia comigo aí. Diz assim o verso 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a declaração de guerra de Paulo. É a apresentação do mundo espiritual invisível que vivemos e a guerra que estamos enfrentando.
Queridos irmãos, a vida é uma guerra e nós precisamos rapidamente entender que não estamos em um playground, em um park center, estamos em um campo de batalha. E o cristão precisa entender que é um soldado neste campo de batalha e que pertence a um exército, o exército de Deus, o exército de Cristo, e que nesse exército estamos enfrentando um inimigo que a Bíblia também declara. E esse inimigo tem como sua natureza invisível. Ele busca matar, roubar e destruir. Assim como o vírus que nós estamos enfrentando no nosso tempo, que tem roubado a saúde, roubado talvez a vida financeira de muita gente, também este inimigo que a Bíblia relata rouba. E não somente rouba a paz, a saúde financeira, a saúde espiritual, tem roubado a vida e a alma de muitas pessoas. A Bíblia diz que este inimigo é muito maior e mais poderoso do que qualquer outro inimigo que tenhamos aqui nessa terra. E que os desafios que enfrentamos neste mundo, em grande parte, vêm por conta das incitações e dos projetos deste grande inimigo que enfrentamos. Inimigo é esse. A Bíblia já apresentou este inimigo. E eu quero, nesse momento, estudar com vocês esta passagem da palavra do Senhor. Acompanhando aí, por exemplo, o verso 10, o apóstolo Paulo apresenta quanto ao mais. Ou seja, o apóstolo Paulo já falou de muitas coisas antes desse momento. Ele está dizendo, irmãos, quanto ao mais, o que nos resta agora a falar é o que vem em seguida. Ou seja, o apóstolo Paulo já falou tudo que tinha e ele está agora chamando a atenção dos irmãos da igreja de Éfeso para o que ele ainda não falou, para o restante daquilo que é necessário ser falado, para aqueles que desejam desfrutar dos benefícios espirituais da vida com Deus, de sermos filhos de Deus, adotados por Deus. Agora precisamos entender que estamos em uma batalha, diz o apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, veja o seguinte, quanto ao mais, ele diz, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, portanto, nos convida a nos fortalecer na força do Senhor Jesus Cristo, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo de ele falar da guerra, do inimigo e das estratégias que esse inimigo nos apresenta, Paulo fala, queridos irmãos, de algo maravilhoso. Ele fala do poder que nós temos à nossa disposição para enfrentar o inimigo, para derrotar, ou melhor, para permanecer firme contra as ciladas deste inimigo. Ele fala, portanto, fortaleçam-se no Senhor Jesus, na força do seu poder. Já aqui no capítulo 1 de Paulo, ele apresenta Jesus Cristo como esse ser poderoso, esse ser magnífico. Por exemplo, no verso 3, ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos apresenta, portanto, Jesus Cristo como este Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, que venceu o nosso inimigo e que, portanto, nos concede o seu poder, a sua força, nos escolheu para estarmos nele, para que dessa maneira pudéssemos então enfrentar este inimigo que se apresenta entre nós. De que maneira então o apóstolo Paulo ilustra essa força que podemos ter em Jesus Cristo? Ele ilustra isso através do verso 11. Ele diz assim, busque ser fortalecidos na força do Senhor. E o verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Portanto, Paulo ele busca ilustrar esse fortalecimento no Senhor Jesus Cristo, na força de Cristo, como um soldado que toma as suas armaduras, se reveste dela, ou seja, veste-se dessa armadura e está preparado para essa guerra. Paulo, obviamente, ele pode ter tirado essa ilustração ou do livro de Isaías ou até do próprio soldado
qual ele permanecia acorrentado. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, prisionado em Roma. E era costume do Império Romano, de um soldado ou de um prisioneiro de importância, de relevância, acorrentá-los a um soldado paramentado, bem vestido, e um soldado com toda a sua armadura completa. Então Paulo, ele estava constantemente olhando para esse soldado que estava ali ao seu lado, acorrentado junto a ele, para que Paulo assim não fugisse. Então Paulo pode ter tirado essa imagem também desse soldado. Então ele diz: olha, vivemos uma guerra, precisamos estar fortalecidos no poder do Senhor Jesus Cristo, na força do Senhor, e nesta guerra você precisa, para estar revestido de Cristo, do poder do Senhor Jesus, estar revestido da armadura de Deus, que tem vários elementos. Esses elementos da armadura nós iremos falar amanhã à noite, mas aqui estamos falando da armadura de Deus. Então Paulo diz: é necessário se revestir dessa armadura, porque só dessa forma você estará fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então pense aí, um cristão é um soldado revestido dessa armadura, e essa armadura representa aí Cristo Jesus, o seu poder, a sua força. O cristão que deseja estar preparado para essa guerra precisa estar revestido dessa armadura, porque é dessa maneira que você vai conseguir estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Só dessa maneira. Aqui está a imagem, irmãos. A imagem da guerra, da batalha e do cristão nesse exército paramentado, armado com a sua armadura e também revestidos do poder de Deus, pronto para enfrentar o inimigo, pronto para a guerra. Porém, essa força, esse poder não vem dele mesmo. Vem de quem? Vem do Senhor Jesus Cristo. Nessa guerra, há historicamente duas perspectivas em relação a ela. Há aqueles que olham para a batalha espiritual e tentam apenas minimizar essa guerra, tentam dizer que ela não existe, e é isso que precisamos evitar. Alguns imaginam que o inimigo que nós enfrentamos, esse mundo espiritual que está ao nosso redor, é apenas uma invenção da humanidade, é uma invenção das pessoas para fugir dos seus medos, fugir dos seus traumas. Então há um grupo de pessoas que pensam dessa maneira. Por outro lado, há outros que buscam supervalorizar o inimigo. O seu ministério gira em torno desse inimigo. Buscam expulsar, buscam destronar, buscam repreender. A vida tem como base o inimigo. Eu fico pensando que se Deus tirasse o inimigo, muitos desses irmãos e pastores que buscam o seu ministério envolvido nessa luta de expulsar, de repreender, de destronar o inimigo, ficariam aí desesperados, porque não teriam mais nada o que fazer. O nosso ministério não consiste em expulsar demônios. O nosso ministério consiste na pregação da palavra de Deus, de Cristo e este crucificado, revestido desse poder para pregar este Jesus Cristo. Mas, se nesse processo tivermos que enfrentar, vamos, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, repreendê-lo, expulsá-lo. Mas o nosso ministério não consiste nisso. Não podemos, por sua vez, nem minimizar a sua existência, nem supervalorizar a sua presença. O inimigo existe, mas precisamos compreender isso de uma perspectiva bíblica. Há uma perspectiva bíblica dessa batalha. Portanto, para a imagem de Paulo de um soldado, ou um soldado armado ou vestido com sua armadura, é a ideia do cristão que está revestido do poder e da força do Senhor Jesus Cristo. Aí está o grande desafio nosso, a imagem que Paulo, portanto, nos apresenta. Esteja revestido de toda a armadura de Deus. Por que precisamos nos revestir da armadura de Deus? Porque é necessário que todo cristão esteja revestido dessa armadura. Uma coisa interessante que eu gostaria de apresentar antes de falar as 3 razões por que o cristão precisa estar revestido dessa armadura é pensar com você na imagem que nós temos de igreja. Alguns
até mesmo no mundo evangélico, gosta da igreja, da imagem ou da metáfora da igreja como sendo um hospital, onde acolhe feridos, cura doentes, alivia as dores. A igreja, de fato, é para isso também, para acolher os feridos, curar as feridas, trazer saúde física, mental e espiritual para as pessoas. Porém, o que a Bíblia mais utiliza, a igreja como um exército, os cristãos como um soldado, estando preparados para uma guerra, e a guerra é espiritual. Esta é a imagem mais falada, mais apresentada na Bíblia, e aqui está apresentada por Paulo. Portanto, irmãos, nós estamos em uma guerra, e eu quero frisar muitas vezes isso: estamos em uma batalha espiritual contra um inimigo invisível, um inimigo mais poderoso do que nós, e um inimigo que busca matar, roubar e destruir. Porém, acabamos de ver que não precisamos temer, porque aquele que está revestido da armadura de Deus, está revestido da força e no poder do Senhor Jesus, que esmagou a cabeça da serpente e que assim derrotou de uma vez por todas o nosso inimigo, derrotou de uma vez por todas o nosso arqui-inimigo. Portanto, Paulo então nos apresenta que, já que estamos em uma guerra, e o cristão é um soldado, precisa estar revestido da armadura, não sua, não a armadura humana, mas a armadura divina, a armadura de Deus. E por que é necessário que o cristão esteja revestido dessa armadura? Então Paulo apresenta aqui em seguida as 3 razões por que o cristão precisa estar revestido da armadura de Deus. Vamos ver? Olha aí para a sua Bíblia, leia a sua Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos continuar o estudo nesse momento. Essa foi a parte introdutória, mas já estou caminhando aí para a parte meado aí para o final também, ok? Então vamos encontrar nesses versos seguintes as razões por que o cristão precisa estar revestidos da armadura do Senhor. Quais são as razões? Primeira razão está aí no final do verso 11 mesmo. No final do verso 11, Paulo diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderes ficar firmes contra quem? Contra as ciladas de quem? As ciladas do diabo. Essa é a primeira razão que Paulo nos apresenta, porque o cristão precisa estar revestido da armadura de Deus. Ele diz: para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme é o apelo de Paulo. O inimigo está vindo contra nós, o inimigo está vindo com ciladas, está vindo com dardos inflamáveis, e nós precisamos ficar firmes, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, como diz a palavra do Senhor em outro livro. Resistir ao diabo, ficar firme no Senhor Jesus Cristo. Essa é a imagem que Paulo, portanto, nos apresenta. Precisamos colocar a armadura, estar preparado para quando o inimigo vier com seus dardos inflamáveis, quando o inimigo vier com suas ciladas, possamos nós permanecer firmes no Senhor Jesus. E a palavra firme aqui se repete por 3 vezes. Nós encontramos aqui, nós encontramos também no verso 13, e também a palavra inabalável, que finaliza, e também é uma referência a permanecer firme no Senhor. Aqui nós encontramos então o apóstolo dizendo: a batalha espiritual do cristão é permanecer firme no Senhor, permanecer firme no Senhor. E 2 coisas interessantes nós encontramos aqui. A primeira é que a Bíblia, portanto, introduz quem é o nosso inimigo. Introduz com a palavra diabo. O diabo é o nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Palavra grega que significa acusador. O diabo é o acusador. A palavra acusador também é de uma raiz grega que denota lançar algo através dele. Ou seja, o diabo ele lança suas palavras de acusação buscando atravessar as suas palavras de acusação para nós. Então, queridos irmãos, o nosso inimigo é o acusador.
é aquele que busca apresentar e apontar os pecados, nos leva a pecar para acusar-nos de pecadores. Então, aqui está nosso arquirrival, o inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é referência a esse anjo caído, este anjo rebelde e que se tornou diabo e Satanás. A Bíblia também diz que ai da terra, porque o diabo desceu até nós e aqui está buscando matar, roubar e destruir. Mas lembre-se que o diabo, esse arqui-inimigo, ele já foi derrotado no Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele está vindo, sabendo que está derrotado, buscando fazer a melhor destruição que puder antes da sua condenação final, da sua destruição final. Não precisamos ter medo, porque estamos revestidos do poder, revestidos da armadura do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui apresenta o nosso inimigo, diabo, Satanás. E também apresenta a estratégia que o diabo tem para pegar, para fazer o soldado cair no campo de batalha. E qual é a sua estratégia? Quais são os seus métodos que ele utiliza para derrubar o cristão? A Bíblia utiliza através da palavra ciladas. É interessante que ciladas no grego vem da palavra metodeia. Ciladas, que é da onde vem a palavra método no português. Método é algo planejado, é uma estratégia sistemática, um plano sistemático de se realizar alguma coisa. Portanto, o diabo tem um plano bem organizado, uma estratégia bem definida de como pegar, derrubar o cristão. Não sei se você já teve a oportunidade de caçar. E aqui essa é uma estratégia. Eu já li, eu nunca cacei passarinho, nunca cacei nada, nunca matei nada, mas a gente viveu em um local, em um período onde era-se comum ir para as matas, fazer armadilhas para poder pegar passarinho ou pegar outros animais. Eu lembro uma dessas armadilhas. Ia-se com pedaços de pão, pegava-se uma gaiola, colocava no chão com um pedaço de galho, a pessoa ficava em um canto, numa moita, com uma corda amarrada nesse galho e com a isca dentro da gaiola. E então o passarinho costumeiramente ia nesse lugar, ia naquele local, então ele inocentemente via um pedaço do pão, um pedaço de algum alimento que ele gostava, então despreocupadamente entrava na gaiola e comia a comida que estava sendo oferecida ali, as migalhas que estavam sendo oferecidas ali. E a pessoa que estava na moita por trás, então quando via que o passarinho estava tranquilo, comendo dentro da gaiola, então puxava de repente e ali o passarinho era capturado, era preso em sua gaiola e portanto prevalecia a estratégia de apanhar passarinho. Não é para fazer isso em casa, hein? Não é uma estratégia para se realizar em sua casa, mas era isso que era feito antigamente, na minha época. Você pode ter outras formas de pensar nisso, porém perceba o seguinte, o que a Bíblia está dizendo: o diabo tem um método, tem uma estratégia bem definida para